E aí, galera, vamos para a questão de número 42. Viu como foi rápido? Passou rapidinho. Eu tenho uma tirinha de cunho narrativo porque eu tenho personagem, sequenciação de fatos e enredo. Ponto. Ponto. Eu tenho alguém gritando porque provavelmente foi roubada por um ladrão. Aí ela diz, ajuda um ladrão. Se eu digo ajuda um ladrão, e aí vem logo, eba, por que você não está prendendo ele? Esqueceu a vírgula. Porque se eu disser ajuda um ladrão, ajuda um ladrão. Então eu gritei, clamei, porque eu fui roubado e eu quero que alguém prenda esse ladrão. Perfeito? Um carro parou, o táxi parou, um carro da polícia, no caso, parou, ele entrou e foi embora. Aí, por que você não prendeu? Porque você esqueceu de colocar a vírgula. Vamos lá. Sintaticamente, o que me levaria a colocar uma vírgula? Apresenta a presença de uma função sintática chamada de vocativo, se servir para chamar. Após se explicar esse termo que foi dito antes. Então eu digo ajuda, eu clamo por alguém. Faço isso por meio de um verbo no imperativo. Um ladrão, certo? Se eu disser ajuda um ladrão, o ajudar seria um verbo transitivo direto, o ladrão seria o objeto direto. Sim? Só que quando eu não coloco a vírgula, eu estou pedindo que o ladrão seja auxiliado. Então preste bem atenção. Vocativo, separado por vírgula do predicado. Aposto, separado por vírgula do predicado. Sujeito não pode ser separado do predicado por vírgula. Isso aí seria um erro de ordem sintática. Bacana. Isso seria limpo e seco se assim fosse no Enem. Só que o Enem não é muito preocupado com a esfera sintática, mas sim com as possibilidades semânticas a partir dessa esfera sintática. Então, colocar a vírgula e não colocar a vírgula muda completamente o sentido. Espera aí. Se eu estivesse falando da questão sonora, fonologia. Se eu estivesse falando das 10 classes gramaticais, morfológica. Se eu estivesse falando da pontuação quanto à esfera sintática, como eu falei, sintaxe. Se eu falasse do vocábulo solitário em si, para que eu pudesse enriquecer o meu vocabulário lexical. E se eu falo na interferência de sentido, a relação é semântica. Então, o que me resta mesmo a marcar é a letra C. Porque ao não colocar a vírgula, ela pede ajuda para o ladrão e não para si. Valeu?